Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai continuar falando sobre o conceito de consumidor. No bloco anterior nós já falamos um pouquinho aí sobre a importância da vulnerabilidade, inclusive tá para vocês aí anexada à aula anterior, ao material da aula anterior, o RESP do STJ, que ele pugnou pela aplicação da teoria finalista mitigada ou teoria finalista aprofundada. Um tema muito recorrente em provas, inclusive objeto de várias súmulas do STJ, é a aplicação do CDC em determinadas relações. Então aqui nós vamos trabalhar algumas posições que já foram firmadas pelo STJ, vamos falar daquelas que ainda não estão muito bem firmadas, mas te orientando a como você deveria marcar na prova caso elas aparecessem, e vamos falar mais um pouquinho sobre a importância da aplicação do CDC em determinadas relações e como é importante que vocês saibam quais relações específicas nós aplicamos o CDC. Vem comigo aqui pra tela, a gente vai começar a falar aí sobre um RESP, tá? Trouxe pra vocês aqui, inclusive, matéria que saiu em informativo, tá? Informativo 505, em que há uma aplicabilidade clara dessa teoria da finalista mitigada ou aprofundada pelo STJ. Olha o que diz aí o tema desse julgado. A aquisição de veículo para utilização como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC. Pessoal, vem aqui comigo só pra gente entender qual é a ideia do STJ. A ideia aqui foi a seguinte: um taxista, quando ele compra um veículo, ele não é destinatário final, porque ele compra o veículo com o objetivo de circular e de prestar serviços. Então esse bem, ele volta para o mercado de consumo para a prestação de serviço. Pela teoria finalista pura, a gente não poderia considerar o taxista como consumidor, porque ele, em regra, não estaria adquirindo o produto ali como destinatário final. Só que pela interpretação do STJ, o que ele foi analisar aí no caso concreto? Apesar do taxista não ser destinatário final, então ele flexibiliza essa ideia, que está lá no caput do artigo 2º, dizendo que só é consumidor quem é destinatário final, ele flexibiliza essa ideia para dizer o seguinte: diante da vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, fática e informacional do taxista, e de fato, o taxista ele é vulnerável em relação à concessionária, fabricante e montadora de veículos. Diante dessa vulnerabilidade que é presente no caso concreto, nesse caso, o STJ não aplicou a teoria finalista clássica e por meio da teoria finalista mitigada aprofundada, que é a que o STJ aplica hoje, se pugnou pela aplicação do CDC a essa relação. Então você vai lembrar que em algumas situações, havendo vulnerabilidade, eu posso sim aplicar o CDC mesmo que não haja ali um destinatário final como consumidor, ok? Volta aqui pra tela comigo, trouxe mais outro julgado pra vocês, olha aí. Agravo regimental, recurso especial, civil, direito do consumidor, compra e venda de aeronave por empresa administradora de imóveis, aquisição como destinatário final, existência de relação de consumo, controvérsia acerca da existência de relação de consumo na aquisição de aeronave por empresa administradora de imóveis, produto adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, não se incorporando ao serviço prestado aos clientes, existência de relação de consumo à luz da teoria finalista mitigada, precedentes aí previstos. Pessoal, o que eu quero que vocês reparem quando a gente tem esse tipo de julgado aqui? Nesse caso, o STJ entendeu que a pessoa jurídica, e aí lembrando que o próprio artigo 2º do caput diz que a pessoa jurídica pode ser consumidora, não se esqueça disso, tá? É comum ali na prova a gente acabar se esquecendo um pouco disso, pessoa jurídica pode sim ser consumidora. Esse aqui foi um caso de que a pessoa jurídica foi enquadrada como consumidora, tanto por causa da vulnerabilidade, porque essa administradora de imóveis em relação a uma fabricante de aeronaves, ela tem uma vulnerabilidade técnica, e nesse caso, ela ainda foi considerada destinatária final, exatamente, ó, o próprio julgado fala aqui pra gente sobre o fato de que ela é considerada, ó, destinatária final. E por que a gente tem que observar isso aqui? Ela é destinatária final porque, apesar dela utilizar a aeronave pra garantir ali o funcionamento da empresa, não é um serviço que ela presta diretamente para os empregados, para o consumo. Não tá ligado diretamente ao serviço que ela presta. É de fato para viabilizar, mas aí ele alarga essa ideia de destinatário final por causa da vulnerabilidade. Então não se esqueçam, tá, pessoal, que sempre que vocês estiverem aqui, mesmo pessoa jurídica, tá? Sempre que nós formos analisar as decisões do STJ, lembrar que a gente aplica a teoria finalista mitigada ou aprofundada, e aí nesse caso, diante da vulnerabilidade, eu vou aplicar o CDC. Eu tô trazendo decisões do STJ que são emblemáticas pra vocês não se esquecerem na hora da prova e não caírem em peguinhas que o examinador pode querer colocar pra você. Vamos aqui, vem pra tela comigo mais um julgado, tá? Quando a gente fala de conceito de consumidor, tá? A gente tem que lembrar aqui, ó, que é consumidor, e aí a gente tem 4 artigos, pessoal, fundamentais para entender quem é consumidor. A gente tem o conceito do artigo 2º caput, ok? Que é o clássico, né? Que vai dizer que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A gente tem o parágrafo único do artigo 2º, tudo do CDC, tá? Nós temos ainda artigo 17 e artigo 29. Todos esses trazem conceitos de consumidor. O único que é o consumidor clássico, digamos assim, o comum, geral, é o caput do artigo 2º. E nós temos os consumidores equiparados, tá? Que é a coletividade, que é vítima do acidente de consumo, a coletividade que é impactada pelas relações de consumo, as vítimas do acidente de consumo e aqueles também que são impactados pela publicidade ou enganosa ou abusiva. Então nós temos aqui dentro do CDC uma ideia, um objetivo de alargar ao máximo o conceito de consumidor. Então a ideia aqui é que o CDC consiga abarcar o máximo de relações possíveis e, obviamente, sempre vinculado à vulnerabilidade. Você não vai esquecer dessa palavra vulnerabilidade, pessoal. Vulnerabilidade e consumidores andam juntos, tá? Eles são inseparáveis. Todo consumidor ele é vulnerável, tá? Então vamos fazer aqui um esqueminha só pra você lembrar que a gente tem a vulnerabilidade. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Eu quero que vocês gravem isso aqui é muito importante. A gente tem a vulnerabilidade técnica, informacional, que essa aqui é mais nova, o STJ já vem falando da vulnerabilidade informacional, tá? A jurídica, a fática, que alguns doutrinadores também vão colocar como econômica. Então nós temos essas espécies de vulnerabilidade. Qualquer uma dessas estando presentes é consumidor. Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre esse consumidor equiparado, tá? Trouxe um trecho aqui, salvando no livro do professor Tartucci, olha o que ele fala aí. Muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores estrito sensu, o que é consumidor estrito sensu, pessoal? É aquele consumidor que diretamente adquire ou utiliza o serviço. Então é aquele que de fato contratou. Esse é o estrito sensu que ele tá falando. Então ele tá falando aqui das pessoas que, mesmo que não sejam aquelas que diretamente tenham contratado, poderão ser enquadradas como consumidores. Volta aqui pra tela comigo. Muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores estrito sensu, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades dos fornecedores no mercado. Essas pessoas podem intervir nas relações de consumo de outra forma e ocupar uma posição de vulnerabilidade, ok? Não se esqueçam disso. A gente tem aqui, pessoal, isso aqui é bom, viu? Aqui faltou um L, ó, pessoal, desculpa, mil perdões, faltou um L aqui, ó. Aqui, o que eu quero que vocês percebam? Isso aqui é bom pra prova, viu? Eu vou riscar aqui, escrever de verdade, pessoal, que me dá uma aflição a palavra escrita errada. Hipervulnerabilidade, ok? Isso aqui é bom pra prova,
Por que isso aqui é bom pra prova? Hipervulnerabilidade. A gente, isso aqui é bom pra redação, isso aqui é bom pra questão discursiva. O que seria essa hipervulnerabilidade? Todo consumidor, ele é vulnerável, mas dentro das relações de consumo, a gente ainda tem aqueles que são hipervulneráveis. Quem são os consumidores hipervulneráveis? As crianças, os idosos, são consumidores que têm que ter muito mais atenção. Então, por isso você tem que regular muito mais a publicidade infantil. Por isso, claro, no Estatuto do Idoso, você tem que também trazer diretrizes pro consumidor idoso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, lembra desse conceito de consumidores hipervulneráveis. São aquelas pessoas que dentro do mercado de consumo são mais vulneráveis ainda do que a média da população. Volta comigo, então aqui eu coloquei crianças, pessoas com deficiência e idoso, tá? Aí a publicidade vai ter que observar padrões de proteção mais qualificado para esses consumidores. Trouxe aqui os conceitos de consumidores que eu falei pra vocês. Os 3 artigos que falam, tá? De consumidor. Esses artigos você tem que marcar asterisco no seu material de estudo. Pode marcar um coraçãozinho aí, porque esses artigos aqui são muito, muito importantes. O artigo 2º CAPT é aquele que a gente já tem decorado. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí o parágrafo único, todos esses aqui são equiparados, tá, pessoal? O parágrafo único do 2º fala assim: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Então a ideia é a coletividade pode sim ser consumidora, tá? A coletividade pode ser consumidora. Da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. A gente vai ver isso lá nas aulas de responsabilidade civil, pessoal, mas responsabilidade pelo fato é a mesma coisa que defeito ou acidente de consumo, tá? Isso vai ficar mais claro lá nas aulas de responsabilidade civil, mas eu já vou trazer aqui pra vocês porque isso pode clarear alguma questão que você já tenta resolver, tá? Então aqui a gente tem o seguinte lá no 17, para os efeitos dessa seção, que fala exatamente do acidente de consumo do defeito, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ok? Exemplo, um avião da TAM, sei lá, qualquer companhia aérea, cai em cima de uma casa. Quem estava em cima dessa casa não contratou com a TAM, não comprou ticket, em regra não seria um consumidor estricto sensu, mas é um consumidor equiparado, porque ele foi atingido por um acidente de consumo, um acidente que estava envolvendo outras relações de consumo. Então nesse caso eles são consumidores, eu aplico o CDC também nessa relação jurídica, que provavelmente vai ser uma responsabilidade civil, uma ação civil por dano moral e tudo mais, ok? Volta pra tela comigo. O artigo 29 fala das práticas comerciais. Aí o 29 fala assim: para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, percebam vocês sempre falando determináveis ou não, então até danos difusos ali seriam abrangidos, tá? Expostas às práticas nele previstas. Então, expostas às práticas abusivas e às práticas comerciais abusivas. Então esse é o panorama de quem é consumidor para o CDC, quando que a gente vai aplicar o CDC. Aqui mais jurisprudência, porque é muito importante que a gente conheça, tá? Conhecimento, eu vou ler algumas decisões porque eu já vi elas caindo em prova, ou já vi, por exemplo, o examinador colocando questões, casinhos muito parecidos com essas decisões aqui do STJ. Olha só, conflito negativo de competência, ação de inexigibilidade de cheque de indenização por danos morais, cheque falsificado dado em pagamento, acidente de consumo, consumidor por equiparação ou bystander. Esse consumidor por equiparação, pessoal, pode aparecer na sua prova, se o examinador ele for mais maldoso, como consumidor bystander. Eu vou escrever aqui pra vocês, consumidor, tá, pra vocês terem no material, por equiparação ou bystander. Ok? Ele pode aparecer desse jeito aí na sua prova. Competência do foro do domicílio do consumidor. Cuida-se de suposto uso de cheque falsificado para pagamento de estadia em hotel, provocando a inscrição do consumidor em serviços de proteção ao crédito e a emergência de danos morais. Configura-se em tese acidente de consumo em virtude da suposta falta de segurança na prestação do serviço por parte do estabelecimento hoteleiro, que alegadamente poderia ter identificado a fraude mediante simples conferência de assinatura na cédula de identidade do portador do cheque. Equiparam-se aos consumidores toda a vítima do acidente de consumo. Se você já quiser anotar para adiantar, acidentes de consumo estão ligados à saúde e à segurança, ok? A saúde, estão ligados à saúde e à segurança. Então, só pra gente entender aqui esse caso. Vamos supor que eu, Fernanda, sou surpreendida com uma ligação do meu gerente dizendo que foi apresentado um cheque sem fundo na minha conta. E aí eu fico preocupada, não tava esperando nenhum cheque, eu mesmo, pessoalmente, nem raramente uso cheque. Vou atrás, pergunto lá pro meu gerente, ele fala, foi um hotel em São Paulo que apresentou aquele cheque sem fundo. Esse hotel, com o hotel, eu não tenho uma relação direta de consumo, mas houve um acidente de consumo. Por quê? Porque o hotel, ele não tomou as precauções devidas, ele não tomou as precauções de segurança para receber esse cheque. Então eu posso processar esse hotel numa relação de consumo. Eu seria um consumidor por equiparação por conta de uma falha na segurança por parte do hotel. Então, por mais que eu não tenha contratado nada diretamente com o hotel, eu teria, por exemplo, a aplicação de ser um consumidor por equiparação, beleza? Que acontece demais, então é bom ficar ligado, porque pode ser que apareça um casinho desse na prova e você já sabe que aplica o CDC. Próxima decisão, vem aqui, consumidor processual civil, recurso especial, olha aqui, corretagem de valores e títulos imobiliários, omissão, contradição ou obscuridade, não ocorrência, relação de consumo, incidência do CDC. Aqui eu coloquei em negrito os tópicos mais importantes. Olha só, síntese a controvérsia, a incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos imobiliários. O valor da operação comercial envolvido em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela legislação consumorista. Aqui ele traz, o STJ traz uma informação importante, ó. O valor, da operação comercial envolvida é indiferente, então não importa se é uma transação de milhões, bilhões de reais, a relação consumerista ela estará presente. Olha aqui o último tópico, é incabível retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante que visa atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos imobiliários. Aqui é uma informação muito interessante, pessoal, porque o STJ está dizendo, não interessa o valor do contrato, não interessa se a pessoa economicamente tem condições. É óbvio que, por mais rica, por mais dinheiro que tenha essa pessoa, ela é vulnerável tecnicamente em relação àquela empresa que faz profissionalmente aquela atividade, que realiza diariamente aquela atividade. Então haveria aí sim uma vulnerabilidade técnica. E aqui eu aplico o CDC, ok? Mais uma decisão pra gente fixar bem quando que aplica, tá? O CDC. Aqui, essa decisão que eu trouxe pra vocês, ela saiu no informativo 600 do STJ, tá?
E eu trouxe aqui pra vocês uma explicaçãozinha do Dizer o Direito, tá? Esse é um site, pessoal, eu tô indicando porque ele tem os informativos do STJ explicados, organizados por tema, então é uma explicação do julgado desse aqui que a gente acabou de ler a ementa. Tô trazendo aqui porque traz um exemplo pra ficar mais claro aí, tá? Súmulas do STJ importantíssimas quanto à aplicação do CDC. Então essas são as súmulas importantes quanto à aplicação do CDC. Vamos lá, 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Isso aqui despenca em prova, tá? E aí, pessoal, isso aqui foi objeto de muita discussão, porque não obstante o artigo 3º do CDC fale lá que o fornecedor é aquele que presta serviços, ele vai falar, inclusive, os serviços bancários, financeiros, securitários, os bancos, a Confederação dos Bancos, ela foi até o judiciário para tentar declarar esse artigo inconstitucional sob o argumento que você tem uma legislação própria e tudo mais. Eles não queriam que aplicasse o CDC de jeito nenhum a relação banco-cliente, tá? E aí o STJ e depois o STF pacificaram o entendimento de que você aplica, sim, o CDC às relações entre banco e correntista. Então, às instituições financeiras, a gente aplica também o CDC, tá? Uma questão muito importante, despenca prova, tem que ficar com essa súmula bem gravadinha, tá? Então, a gente aplica o CDC às instituições financeiras sem problema nenhum. Volta comigo mais uma súmula aí, 563. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Pessoal, isso aqui é boa pra peguinha, porque é boa pra o examinador trocar, né? Falar o contrário, aí você cair. Vamos entender essa súmula. Primeiro, o que é uma entidade de previdência complementar? São as chamadas previdências privadas, tá? São aqueles sistemas de previdência que complementam. Nós temos 3 regimes de previdência, basicamente. RGPS, Regime Geral de Previdência Social, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que tá ligado aos regimes únicos, né? Da União, dos Estados e dos municípios, servidores públicos, e a gente tem o regime complementar, que é o regime de previdência privada. Esse regime complementar, que complementa, que a gente chama de previdência privada, ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Ele será aberto quando qualquer um puder ter acesso a esse regime. Então, exemplo, eu vou hoje até uma instituição bancária e compro um plano de previdência privada. Compro lá diretamente no banco. O banco pode vender esse regime para qualquer um. Ele pode vender esse plano de previdência privada para qualquer um. E também eu tenho o regime de previdência privada complementar fechado, que é aquele regime que só algumas pessoas teriam direito. Exemplo, previdência privada dos funcionários da Caixa Econômica. Essa previdência privada, esse regime de previdência privada, só é acessado para os funcionários da Caixa Econômica. Eu não posso, se eu não for funcionária da Caixa Econômica, acessar esse sistema, comprar um plano. Então, os planos de previdência aberta são aqueles acessíveis a qualquer um. Os planos de previdência fechada são aqueles que só algumas pessoas podem ter acesso. Por isso, fechada. Por que o STJ entende que eu só posso aplicar o CDC nessa relação em que há uma previdência aberta? Porque nas previdências complementares abertas, os beneficiários, que são os consumidores, eles não têm nenhum poder de gestão. Eu não vou gerir o fundo. Agora, nos planos de previdência privada fechados, nesses planos, os beneficiários, eles se organizam para eles próprios gerirem. Eles têm representantes deles lá no fundo de gestão. Então, eles têm alguém os representando e gerindo esse fundo. Então, nesse caso, não haveria vulnerabilidade, porque os próprios beneficiários estão gerindo o fundo. Então, eu só posso aplicar o CDC para as previdências complementares de natureza aberta, ok? Não confunde. Sabe como é que o examinador vai colocar lá na sua prova? Você vai marcar errado. É incorreta a seguinte afirmação. Aplica-se o CDC aos regimes gerais de previdência, aos regimes de previdência complementar fechados, mas não aplica-se aos regimes de previdência aberta, complementar aberta. Errado, é o contrário. Então, você tem que lembrar. Eu aplico o CDC só para o regime complementar aberto e não aplico para o regime complementar fechado. Beleza? Não confundir isso que é peguinha de prova. Volta para tela comigo. Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, então que ele considera que é a aplicação do CDC, tá? Pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Aqui é aquele caso, né? O aluno vai lá, contratar, sei lá, passando no vestibular, se matriculando numa determinada graduação, faz o curso inteiro, ao final de 4 anos descobre que o curso não é reconhecido pelo MEC, então não tem diploma. Nesse caso, é óbvio que a instituição de ensino vai ter que responder. Só que você tem que demonstrar ali que ela não deu a informação adequada, né? Se ela informou que aquele curso não era aprovado pelo MEC, não era reconhecido como uma graduação, e mesmo assim a pessoa quis fazer, aí não haverá que se falar em indenização, tá? Mas aqui até pra gente lembrar que eu aplico sim o CDC a essa relação instituição de ensino aluno/consumidor. Próxima súmula 602. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Isso aí é muito comum com empregados. Isso é muito comum com empregados que montam uma cooperativa e montam lá um empreendimento imobiliário e tudo mais. Aqui eu vou aplicar o CDC mesmo assim. 608, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. Até aqui, pessoal, esse entendimento já era pacífico, tá? E aí a súmula 608, ela foi feita para acrescentar isso aqui, que já vinha sendo decidido na jurisprudência. Salvo administrados por entidades de autogestão. As entidades de autogestão são aquelas entidades que as próprias entidades gerem o plano de saúde. Então você tem ali uma autogestão do plano de saúde, aí eu também não vou aplicar o CDC. Seria a mesma ideia que você tem das entidades de previdência complementar fechada, tá? Então eu aplico o CDC nessa relação plano de saúde consumidor, plano de saúde beneficiário, salvo nos planos de saúde que são entidades de autogestão. Beleza? Então vimos aqui as súmulas mais importantes do STJ, mais decisão. Olha só o que fala essa decisão. Consumidor, definição, alcance, teoria finalista, regra, mitigação, finalismo aprofundado, consumidor por equiparação, vulnerabilidade. Essa aqui é a mesma decisão que nós trabalhamos na aula anterior. Tô colocando aqui a ementa, tá? A ementa inteira pra vocês fixarem. Então vocês vão ler essa ementa, tá? Tô trazendo aqui mais detalhes. E aqui também uma parte do julgado, tá? Que a ministra Nancy Andrighi, ela traz os conceitos, isso aqui tá dentro da decisão, os conceitos de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional, tá? Então, dê uma lida nisso aqui, tudo isso que a gente já falou é só pra te ajudar a fixar. Agora, pessoal, eu queria trabalhar com vocês alguns julgados que saíram no material do STJ, que eu acho interessante que vocês deem uma olhada. O STJ, além de organizar os informativos, eles têm lá a jurisprudência em teses, por temas, e tem esse aqui, pesquisa pronta, que é muito bom porque ele traz sobre ramos do direito. Nós temos 3 pesquisas prontas do STJ de direito do consumidor, tá? Acho que é a 39, a 42 e a 74. Eu vou anotar aqui, tá? 42 e 74, dá uma olhadinha lá, tá? Só você entrar no site do STJ, onde você busca jurisprudência, tem um material pesquisa pronta, tem 3 lá de consumidor. É bom dar uma lida,
nas teses. Ele é bem organizadinho, ele é fácil da gente ler rápido. Por quê? Porque ele traz só a tese e os julgados. Então, você não precisa ler todos os julgados, basta que você leia a tese. Acho interessante. Nas aulas, eu vou trazendo as teses pertinentes a cada aula, obviamente, tá? Então, aqui eu trouxe as teses dos três, assim, nessa aula. A gente vai trabalhar com pesquisa pronta das três pesquisas, né? 39, 42 e 74, que tem a ver com o conceito de consumidor, e a gente vai ler as teses, porque te ajuda a fixar. É muito comum que o examinador coloque lá pra vocês o tema como item da questão, tá? Então, é interessante que a gente consiga aqui entender esses temas, tá? Mas eu vou deixar pra ler esses temas com vocês no próximo bloco, a gente vai dar um break agora, e volto já pra continuar lendo essas teses importantes, ainda falando sobre a aplicação CDC, e aí a gente começa a resolver algumas questões. Até o próximo bloco.